Paz do Senhor, boa noite, se vai ver pela manhã, bom dia, à tarde, boa tarde, mas o importante é que a gente cresça, né? Na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Estamos aqui para juntos e juntas somar. Vocês sabem que a gente está, quem está acompanhando, estamos junto aprendendo com José. A luta de José foi grande, mas a vitória foi maior ainda. Se você nesta noite, nesta manhã, nesta tarde está passando por lutas terríveis, posso te garantir que o Senhor está contigo em todas elas. O Senhor está trabalhando, quer dar um ensinamento. Quer que amanhã você entenda o que está acontecendo com você hoje. Amadurecimento, saber aconselhar outras pessoas, ser bênção na igreja, no seu lar, onde você e eu chegar. Amém? Hoje estamos no capítulo 40 do livro de Gênesis. Qual o título? As bênçãos do Senhor só chegam no tempo. Eu posso lutar, posso chorar, perdão. Eu posso chorar, posso até murmurar, porque muitas vezes fazemos isso inconscientemente, por falta de vigilância. Mas as bênçãos do Senhor só chegam no tempo. Vamos aprender orando, vamos aprender louvando, vamos aprender lendo a palavra, vamos aprender escutando e obedecendo a voz do Mestre. Porque as bênçãos do Senhor só chegam no tempo. E você vai entender isso aqui no livro de Gênesis, capítulo 40, da história do nosso irmão José. Amém? José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó. Você já pensou um rei se indignar com alguém? Naquela época, rei era rei, né? A lei era extremamente severa. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Foram para o lugar certo, não porque seria bom prisão, de jeito nenhum, mas estava perto de um homem de Deus. Quando se está perto de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, pode ter certeza que Deus está cuidando, Deus está abençoando, Deus está protegendo. Amém? E o capitão da guarda pôs o cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. O que me chama a atenção é que onde José chega, as bênçãos acontecem. José estava lá cuidando, né, como, digamos, o mordomo. Aquela mulher de Potifar caluniou, ele saiu de lá, mas antes dele sair de lá, ele prosperava. Ele chega na prisão e fica como um dos guardas, cuidando dos presos. Por quê? Porque com certeza aquele chefe lá viu a graça de Deus na vida dele. Eu e vocês estão vendo a graça de Deus na nossa vida. É necessário que a gente fuja da aparência do mal. É necessário que cada dia a gente esteja vigilante, esteja buscando o nosso Deus e que a gente lute para parecer mais com Ele onde a gente chegar. Amém? E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Às vezes a luta é tão grande que nós ficamos perturbados. No lugar da perturbação, vá orar, vá louvar, deixe inquietação, peça ao seu Deus a paz. Porque ele disse antes de partir, deixar o Espírito Santo: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz do Senhor tem orientação, tem calma, tem discernimento, tem prudência. Só é a gente pedir: Senhor, vem com tua paz. Tira essa perturbação de mim, independente da situação que você esteja passando. Se pedir aquela paz especial, santa e poderosa, que só quem tem é nosso Jesus Cristo, pode pedir que Ele dá. E você vai ficar serena para a glória de Deus, mesmo no meio das turbulências. Amém? Porque Ele é paz. Ele é o príncipe da paz, é a luz do mundo. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes?
E eles lhe disseram: tivemos um sonho, ninguém há que o interprete. E José lhe disse: não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço-vos. José sempre colocando Deus na frente de tudo. Ele disse: os sonhos são de Deus, me conte. Tudo que acontece na sua vida, tudo que você tem é de Deus. Não esqueça disso. A pessoa que você é, foi Deus que te fez. O que você tem é de Deus. O que eu tenho é de Deus. Abençoe sempre. Ou pouco ou muito, abençoe, porque tudo é de Deus. Então contou o copeiro Mó o seu sonho. E José disse: eis que meu sonho havia um vide diante da minha face. E na vide 3 ramos, brotando, ela sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: coisa boa está na direção de Deus, porque quando estamos na direção de Deus, quando oramos e buscamos, Ele nos capacita, Ele é comigo e com você. E a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Coisa boa, né? Estar perto do homem de Deus é abençoado e é abençoado. Você que está perto de um homem e de uma mulher de Deus, glorifique o nome do Senhor. Seja grato, seja grata, porque Deus, através de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, te abençoa. Amém? Te abençoa com oração, te abençoa com livramento, te abençoa de formas lindas e gloriosas que você nem imagina. Porém, lembra-te de mim quando eu te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó. Faz-me sair desta casa. Veja que tem tudo a ver com o título que o Senhor me deu. As bênçãos do Senhor só chegam no tempo. Porque ali José interpretou o sonho, já sabia, né, que depois, dentro de 3 dias, ele ia voltar à sua função de copeiro. Lembra-te de mim. Por quê? Porque ele está diante da autoridade máxima da época, diante, se fosse hoje, um presidente da república. Lembra-te de mim, porque ele estava ali inocente, mas tudo é um propósito do Senhor. Está agoniado, está ansiosa, vá orar e louvar, porque é o tempo de Deus te tirar e de te honrar e te abençoar, é o tempo dele, é o tempo certo e perfeito. Amém? Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, aí tão pouco aqui nada tenho feito para que me impusesse nesta cova. Ele ali explica que foi roubado, né? Porque os irmãos dele vendeu ele da terra dele dos hebreus, mas ainda por cima ali onde ele estava, ele não tinha culpa de nada. Mas por mais que eu e você expliquem, ninguém vai explicar, descomplicar, não vai. Porque quem vai fazer isso é o Senhor. Não adianta você estar falando demais, você está desesperado, ansioso, só vai trazer doença. Descansa, porque quem vai fazer é o Senhor, não é você nem ninguém não, amém? Às vezes você pensa que o Senhor vem por um lado e ele vem por outro, eu também penso, porque o nosso Deus sabe trabalhar, e a gente tem que descansar e esperar nele, glória a Deus. Vendo então o padeiro que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, e sobre a minha cabeça. Então respondeu José. Esse sonho foi terrível, a interpretação. José era um homem determinado e corajoso. Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias também, né? 3 dias. Diante ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Já pensou? Mas palavra de crente é sim, sim, não, não. Não pode estar com mentira nem com arrumadinho. José era cuidado por Deus, era abençoado, porque não vivia de arrumadinho, não vivia de mentira, vivia com a verdade. O que é que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta de tudo que não presta, do pecado, da mentira, todo tipo de pecado. E José
tinha seriedade. Era uma interpretação dura, mas teria que ser dita. Porque quem mente é filho do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu e você somos filhos da luz do mundo, que é o príncipe da paz. Então, independente da situação ser difícil, temos que andar com a verdade. Amém? E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro. A este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. Verdade é verdade. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Tudo aconteceu, mas veja o que diz no último versículo do capítulo 40 de Gênesis. Versículo 23. Guarde na sua mente e no seu coração. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Não tinha lógica ele esquecer, né? Porque ele interpretou, José interpretou exatamente do jeito que interpretou, aconteceu. Ele também soube que o seu companheiro, no caso o padeiro, foi morto, degolado, mas ele esqueceu. Ele esqueceu por maldade? Não, foi o Senhor que fez ele esquecer. Porque o controle de tudo e de todos está na mão do Senhor. Ele exalta e abate, ele honra, ele desce a sepultura, ele também faz viver. Porque o poder, a grandeza, a fidelidade, tudo está na mão dele. Até o fio do nosso cabelo, a palavra de Deus diz que está contada. A Bíblia também diz que o oceano é uma concha d'água na mão do Senhor. Se eu e você colocar um baldezinho d'água, por menor que seja na nossa mão, a água cai todinha. Mas o poder do Senhor é infinito. Mas aqui o copeiro esqueceu de José. Por quê? Porque o tempo é do Senhor. Veja o título. As bênçãos do Senhor só chegam no tempo. José contou que estava ali inocente, pediu que ele tivesse misericórdia, que ele lembrasse dele. Mas o copeiro não lembrou. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Porque tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, descanse. Em nome de Jesus, espere a ordem do Mestre. Em nome de Jesus, enquanto não acontece o que você tanto necessita, vá orando, louvando, jejuando, lendo a palavra e dando glória. Porque o que acontece hoje, amanhã você vai entender que o tempo determinado era aquele. Porque o Senhor é perfeito, é glorioso. O que a gente tem de competência, por menor ou maior que seja, vem dele. Porque a sabedoria, o conhecimento, a grandeza, a profundidade está na mão dele. Então descanse. Porque José interpretou, mas ainda não foi o tempo de o Senhor abençoar. Tudo aquilo ali já era um trabalhar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que diz aqui em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha que coisa linda. Então não adianta se desesperar. Tenha calma, porque as bênçãos do Senhor chegam na hora certa. O Senhor sabe trabalhar de forma linda e gloriosa. Ele foi e é e será sempre grande, tremendo e poderoso. Esperei confiantemente e com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Descanse, tenha calma e tenha paz. Amém? Olha o que diz Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra vai passar. Veja, viu? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque tudo que o Senhor diz é determinado e acontece. Capítulo 1 de Jeremias, ele diz, eu velo pela minha palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, descanse. Tenha paz, tenha calma, porque o que é seu é seu. O que o Senhor te prometeu, ele cumpre. Agora o tempo é dele. José interpretou esses sonhos. O copeiro esteve diante da autoridade máxima da época, que era Faraó, mas esqueceu dele. Porque tudo é um propósito do Senhor. Então, espera no Senhor. Descansa.
porque a dor de hoje é a alegria de amanhã. As bênçãos do Senhor só chegam no tempo. Amém? A paz do Senhor e fique todos com Deus. Aleluia, Senhor.